Hoje eu quero compartilhar uma experiência muito desafiadora e transformadora de um acesso incrível que eu vivi no sábado. Eu não sei quem que já ouviu falar nas imersões em banheira com gelo, no banho gelado, e parece que é algo que mexe só no corpo, mas não é. O maior desafio que a gente tem é na nossa mente. Eu venho tomando banho frio desde o dia 31 de dezembro de 2023, o Thiago e eu. E tu pode acreditar que tá nessa água gelada não é só sobre suportar o frio, é muito mais sobre enfrentar os nossos medos internos, de conectar com a nossa essência e encontrar a nossa profunda conexão com Deus. Isso foi assim, ó, algo que eu nem imaginava, nem podia pensar que isso ia acontecer ali. Não fui esperando por nada disso. E eu quero que tu pense aí, se tu tá te desafiando, se tu achava que esse desafio de entrar na banheira de gelo aí era mais a tua mente ou mais o teu corpo. Se tu quiser deixar os comentários aí, comentar, me mandar no direct para eu saber. E eu quero começar falando da ambiência. Por que da ambiência? Eu sempre falo aqui para vocês da tal da ambiência. E foi uma amiga que me convidou um dia para ir fazer uma yoga num domingo pela manhã em Torres e eu fui e conheci a Patrícia, a professora de yoga. Ela é instrutora de respiração, professora de yoga e uma mulher incrível, maravilhosa. Me conectei muito com ela e fiquei acompanhando o servir dela ali pelo Instagram, né? A gente fez aquela troca ali, foi incrível. E eu vi que ela colocou que ia fazer essa experiência, então, de entrar na banheira de gelo. Na verdade, era caixa d'água, não era banheira. Para ver que não foi pouquinho, foi bastante. Então, eu vi que ela colocou ali que ia fazer, e quando eu vi aquilo ali, eu já na hora, não pensei duas vezes. Paty, eu vou, já mandei para ela, quero ir, se der para o Thiago ir também, eu vou falar com ele, tenho certeza que ele vai querer ir. E falei, ele quis, né, de primeira, nem pestanejou ali, adoro um desafio também. E nós fomos para aquilo ali, então me inscrevi, né, alguns dias depois ia acontecer, que foi sábado, dia 19 agora. E eu não coloquei expectativa nenhuma. Eu fui assim, ó, de mente limpa, de coração limpo, com a mente aberta, o coração aberto para receber. Eu não tinha expectativa achando que vai ser difícil, eu não vou conseguir, vai ser fácil, eu vou conseguir, ou vou ficar 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos. Eu não fui com nada disso na minha mente. Eu fui totalmente assim, ó, eu vou ir para ver como vai ser. Não vou me cobrar, não vou botar meta, não vou botar nada, só vou, só vou. E isso foi muito incrível, porque normalmente a gente já vai pensando, eu sou uma pessoa que pesquisa, que olha, que lê, que busca saber mais sobre as coisas, e claro, eu já tenho uma noção de como é isso, mas não fiz uma preparação. Como eu vou entrar, como que vai ser, o que que eu vou pensar, como é que movimento eu vou fazer, nada disso eu fiz porque eu quis me entregar completamente para aquilo ali. E chegamos lá, então, foi em Passo de Torres, na beira do rio Mampituba. Chegamos lá, tinha um monte de capivara, assim, na grama, maravilhosos. E a gente fez uma prática de respiração primeiro, para conectar com a nossa respiração, porque a respiração controla o nosso batimento cardíaco e a nossa ansiedade. E no momento que tu consegue prestar atenção na tua respiração, por isso tão importante saber respirar, e não só respirar no automático, faz a gente se acalmar. Quando tu tá nervosa, tu começa a respirar. Quando tu não tá pensando direito, tu respira fundo. Então, tudo isso aí, né, tem muita lógica quanto isso. E a Patrícia nos conduziu, então, numa conexão com a respiração, diafragma, tudo aqui. E a gente fez uma prática de yoga com as posições do guerreiro. Guerreiro 1, guerreiro 2, guerreiro 3, para a gente trazer aquela postura de guerreiro, de forte mesmo, de que eu vou lá e vou conseguir, além de esquentar o corpo, porque o desafio era quente e frio. Nós esquentamos o corpo na yoga para depois estrear lá no gelo. E então, assim, disso aqui eu quero te dizer o que, né? O que é importante a gente estar numa ambiência com pessoas que nos levam a experiências boas e estar nessa ambiência com pessoas que sabem nos conduzir a tudo isso. E quando tu entra num ambiente como esse, tu fica muito confortável no meio daquelas pessoas ali. Mas, quando tu entra na banheira de gelo, tu chega num ambiente desconfortável. É intenso, mas não é dor. Isso a Paty já tinha explicado pra gente. Vocês não vão sentir dor, porque dor é quando tu quebra um osso, quando tu te corta, te machuca. Lá não é dor, lá é desconforto. E é muito intenso o desconforto, muito intenso. Tinha duas banheiras.
Entrou 2 pessoas e nas próximas 2 eu entrei. Quando eu entrei, a Paty veio comigo, ela ia um com um quando ia entrando, ficava junto para poder dar aquele apoio moral ali para te ficar, porque senão tu ia entrar, não ia ficar. Se não tivesse alguém ali, provavelmente, eu vou tentar sozinha, eu ia entrar, ia sair, não ia ficar. Então ela veio com a gente no início e vai conversando, respira, respira, olha aqui, pensa nas coisas boas, né? E eu juro pra vocês, não tem como tu pensar em coisa boa, não tem como tu sorrir, não tem como tu dizer que tá maravilhoso aqui. Quando tu entra, não tem como, é desconfortável e a tua mente fica gritando assim: sai, sai, sai. A impressão que eu tinha é que a Vanessa de dentro de mim gritava: sai, sai, sai. E ficou aqueles gritos mentais assim, sai, sai, sai. E a Paty dizia, respira, respira. E eu olhava bem séria para ela para tentar me concentrar no que ela estava falando, no olhar dela para pegar a energia, tentando pegar a energia dela para que eu ficasse ali. E eu olhava para todo mundo, tava todo mundo olhando assim, né? E todo mundo vai, vai, vai. E era um incentivo tão grande, um acolhimento tão grande, tão gostoso, mas não cobria aquele desconforto, aquele desagradável do gelo. É muito desagradável, muito desagradável. Os pés não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Não dá para aguentar. E aí a mente ficou: sai, sai, o que que tu tá fazendo aqui? O que que tu inventou isso? Sai daqui. Tu inventou essa aqui, o que que tu te meteu nessa? Sai disso. E começou muito, muito assim a minha mente. E aquela condução ali da Paty eu fui pegando aquela energia. Tinha uma pessoa me filmando, a pessoa que estava me filmando também me deu um apoio, incentivo, acolhimento. E os 3 primeiros minutos foram insuportáveis. E eu tava com a minha cabeça leve, que eu pensei, se eu não conseguir, eu vou levantar e vou sair, mas eu vou tentar. E eu fiquei, e daqui a pouquinho começou a aliviar. Tu não sabe se tu te mexe, se tu não te mexe, se tu bota a mão, se tu não bota, se tu estica, se tu encolhe. Tu fica tentando descobrir, fica tentando te debater. E aí tu tem que prestar atenção na tua respiração, focar em outro lugar. Lembra quando eu contei para vocês que eu comecei a correr e meu pé começou a doer? Eu nunca tinha corrido e eu tinha na minha mente a crença de que se eu corresse eu ia morrer. E porque ia me faltar o ar, né? Por isso que eu pensava. E quando eu comecei a correr, meu pé começou a doer, porque meu corpo dizia, sai daqui, que tu tá inventando isso. E eu comecei a prestar atenção no outro pé que não doía. E aí esqueci a dor daquele ali. Isso me veio na cabeça e eu comecei, para de prestar atenção no pé e presta atenção em outra coisa. E como eu tava com as mãos para fora, eu fiquei pensando, vou pensar na mão, vou pensar na mão, vou pensar na mão. Mas não tinha como, gente. Não tinha como. Foi assim, ó, desesperador. E eu pensava, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E uma Vanessa dizia assim, sai, sai, sai. E a outra Vanessa dizia, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Respira, respira, a mão, presta atenção na mão. E aí não tinha como, não tinha como. E aí eu comecei a rezar. Aí eu comecei a rezar. E eu comecei a rezar, e eu comecei a conversar com Deus, e eu comecei a me sentir conectada com algo maior. E o que eu pensei que ia ser um exercício físico e mental, porque eu fui para governar minha mente, se tornou um exercício espiritual. Eu comecei a rezar, falar com Deus e dizer: Deus, eu tô aqui por ti. E aí comecei, né, falar algumas coisas ali com ele. E naquele momento eu comecei a me acalmar, a relaxar. E quanto mais eu relaxava, mais eu me conectava com Deus. Quanto mais eu me conectava com Deus, mais eu relaxava. E eu comecei a ter clarezas profundas sobre muitas coisas da minha vida. E foi ali no meio daquele gelo que eu encontrei um espaço de conexão com Deus. E de repente parece que o tempo passou a ter outra dimensão. A impressão que eu tinha, assim, é que eu estava ali muito tempo, muito tempo, muito tempo. E eu ouvia a voz de todo mundo. Sabe aqueles filmes de vampiro que eles escutam o sonzinho da grama crescendo? A impressão que eu tinha é que eu ouvia, tinha um monte de gente, eram mais de 15 pessoas, tava todo mundo conversando e eu ouvia a voz de cada pessoa falando e ao mesmo tempo eu estava em outro lugar. Foi uma sensação indescritível, não sei como explicar realmente, mas parecia que eu estava dentro de um outro mundo, de um outro lugar e ao mesmo tempo tendo uma percepção muito, muito
mínima de cada coisa que estava acontecendo no mundo normal ali. E tem uma passagem da Bíblia que fala, né? Uma passagem não. Na Bíblia fala que tem dois tipos de tempo: o tempo Cronos e o tempo Kairos. O Cronos é o tempo humano, que a gente conta aí as horas, os dias, os minutos, os segundos. E Kairos é o tempo de Deus, que é o tempo da eternidade. E a impressão que eu tive ali naquela água ali, eu senti como se eu tivesse saído do Cronos e entrado no Kairos. Não sei, tipo isso. Era como se eu tivesse na presença de Deus e como se o mundo continuasse se movendo, mas como se ao mesmo tempo tivesse parado. É algo assim. E eu senti Deus de uma maneira tão forte naquele momento. E não era só mais uma questão de suportar o frio, não era só uma questão de governar minha mente, mas era uma questão de confiar e de entregar. Como se ele estivesse me dizendo: eu tô aqui, continua, você consegue. E eu tive um papo ali, como se eu estivesse conversando, e vieram muitas. Eu, sabe quando tu pensa assim, se eu me sentasse para conversar com Deus, o que que eu ia falar? E aí tu vem mil perguntas que tu ia querer fazer. A impressão que eu tive é que eu não. Eu tava naquele momento que eu tinha liberdade de conversar com Deus e eu não fiz nenhuma pergunta. Eu não fiz nenhuma pergunta, mas eu recebi todas as respostas. E parece como se eu tivesse nesse tempo, o tempo de Deus, no Kairos, como se eu tivesse no nosso tempo junto, ouvindo todo mundo falar ali no Cronos, e como se eu tivesse tendo essa conversa direta com o divino, como se tivesse vindo uma clareza mental, além do governo da minha mente, uma clareza de tudo que estava confuso ainda, e eu comecei a enxergar muita coisa, muita coisa. E aí eu comecei a pensar assim, né, quantas vezes nas nossas vidas assim a gente está preso ao material, preso à rotina, na correria, ao fazer, e a gente esquece de buscar essa conexão mais profunda. E talvez tu que está aqui ouvindo isso agora seja esse momento de tu se desafiar a sair do Cronos e se conectar com Deus, com o tempo de Deus. E tem uma passagem também em Isaías que fala que mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E foi exatamente isso que eu senti na banheira de gelo. Uma renovação de forças que não vinha de mim, mas dele. E como se fosse um acesso a algo muito maior que era meu. Acessei algo meu que eu não tinha acessado ainda. E agora eu quero te dizer a importância do desafio, né? E de ambientes. Quando a gente consegue nos permitir a ser desafiadas, eu nunca imaginaria que um desafio como esse se tornaria num dos momentos mais especiais de maior clareza e de maior conexão espiritual da minha vida. Eu achei que eu ia lá para governar minha mente. E aconteceu também, sim. Mas aconteceu algo muito maior. E a gente tem que saber que desafios nos tiram da zona de conforto, da zona conhecida. E vai nos obrigar a enfrentar medo e limitação internas. E quando a gente supera todos esses medos, a gente cresce. E foi assim que eu senti que a minha mente e meu espírito foram fortalecidos. E tu também pode ter essa experiência. E outro ponto importante, né, é a ambiência que eu tanto falo, o ambiente que a gente tá. Eu estava rodeada de pessoas que estavam na mesma busca. E isso faz toda a diferença. A energia daquele grupo, daquelas mulheres e homens, tinha homens também, a motivação, o acolhimento, tudo isso que vem de cada pessoa te impulsiona ainda mais para te além dos teus limites, sabe?
Aquela frase que a gente é média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, isso é extremamente real. E naquele momento ali, estar cercada de pessoas que também queriam crescer foi essencial para que eu vivesse aquela transformação, aquele acesso, aquela experiência. E depois também que finalizou, a gente foi tomar um café ali, estava um café maravilhoso, e a conversa, a troca foi muito, muito gratificante tudo. E nós sentamos numa mesa onde a gente ficou falando de cuidar da saúde, de alimentação, de exercício físico, de esporte, de viagens. Então, assim, é a ambiência, é a ambiência. E eu quero te convidar agora para fazer uma pequena reflexão. Pegar um papel, uma caneta aí e escrever qual é o maior desafio que tu está enfrentando agora. Pode ser físico, emocional, espiritual. Escreve. Pergunta 1 aí. Qual o maior desafio que tu está enfrentando hoje? Pensa e escreve. Depois eu quero que tu escreva a pergunta 2. O que está te impedindo de enfrentar isso? Qual é o medo da barreira que está te travando? Por que tu não consegue resolver enfrentar isso daí? Pergunta 3. O que tu acha que tu vai encontrar do outro lado desse desafio? Se tu conseguir resolver, fazer, passar por ele, imagina a transformação que vai ser isso na tua vida. Escreve como que tu acha que tu vai ficar depois de resolver este problema. E eu quero que tu acredite que quando tu enfrentar esse desafio, tu vai se aproximar mais da tua essência. E assim como eu vivi naquela banheira, ali naquela caixa d'água de gelo, tu também pode encontrar Deus nesse processo. E eu gostaria muito que tu fizesse esse exercício aqui e que tu te desafiasse. A minha experiência naquela banheira de gelo ali me mostrou que o maior desafio não é o frio do corpo, mas o controle da mente e a entrega espiritual. E quando tu confia, tu cresce. Quando tu te desafia, tu encontra tua verdadeira força. E se tu sente que tu tá preparada para enfrentar teus desafios, se desafie. Busque estar em ambientes que te elevem como pessoas, que te inspirem. E te lembra sempre que Deus está sempre contigo a cada passo. A cada passo. Eu quero agradecer por estar aqui comigo até o final desse vídeo. Se tu gostou, comenta para mim como que foi para ti. Compartilha com alguém que está precisando aí se desafiar, se conectar espiritualmente, controlar a mente, não só sobre o corpo físico, né? Mas quero te convidar para a gente ir junta aí nessa jornada de superação, de conexão e saber que tu pode ser uma mulher inteira. Tu pode ter saúde física, mental, emocional, controle, governo da tua mente e ter uma vida plena assim. Tu pode ter tempo de qualidade para ti, para tua família, um bom relacionamento, sucesso, tempo para os teus filhos, para proporcionar uma boa vida para os teus filhos. Tudo isso é possível sem escolher uma coisa ou outra. Isso é ser uma mulher inteira. E se tu quer ser uma mulher inteira, fica o convite para te participar aqui da minha comunidade, onde nós estamos cada dia mais nos transformando, evoluindo, nos curando. E quanto mais a gente se cura, mais a gente cura as outras pessoas também.